Roteiro de reunião ordinária do dia 5/4/2024. 5/4/2024. Convido os senhores vereadores a tomarem assento em seus lugares. Verificando no livro próprio a existência do número legal e invocando o nome de Deus, declaro aberta a presente reunião. Convido o vereador Hélio Luiz Alves para que faça a leitura de uma referência bíblica, pedindo a todos que fiquem de pé. Três. Demore. Então, tá. Habitará o deserto e a morará na puma. O efeito da será paz, pouso e segurança para o povo fora da paz. Moranda bem, puras, lugares, reto, a travada, caía, troco, seja, idade, tem, vós, os que, meia, junto, todas, água. Liberdade ao perdoador. Pequeno expediente. Leitura e discussão da ata. Reunião extraordinária realizada no dia 15 de março de 2024. Com a palavra, senhora secretária. Ata de reunião extraordinária, realizada no dia 15 de março de 2024, presidente Elisângela Macedo Delfino Campos, secretária Marlise Almeida da Silveira. Aos 15 dias do mês de março do ano de 2024, no plenário da Câmara Municipal de Vargem Alegre, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de Vargem Alegre, foi realizada a leitura de uma referência bíblica por Geraldo Paulo da Silva. Em seguida, procedeu-se a chamada nominal dos vereadores. Verificou-se no livro próprio a presença dos vereadores, a saber, Alexandre Ofrásio de Jesus, Kleber dos Reis Franco, Francisco dos Reis Campos, Geraldo Paulo da Silva, Joaquim Ovídio de Souza, José Lafayette Teixeira Godinho, Elisângela Macedo Delfino Campos, Marlise Almeida da Silveira. Ausente, o vereador Hélio Luiz Alves, com falta justificada à presidência. Constatando a existência de quórum legal, a presidente declara aberta a reunião. Ato contínuo, iniciou o expediente do dia, horário destinado ao pequeno expediente. A presidente pediu à senhora secretária que fizesse a leitura da ata do dia 1º de março de 2024, que foi colocada em votação e aprovada por todos os vereadores. Prosseguindo com a reunião, a senhora presidente anunciou que seriam apresentados 4 pedidos de providências de número 5/2024, e 6/2024, de autoria do vereador Geraldo Paulo da Silva, e pedido de providência número 7/2024 e 8/2024, de autoria do vereador Francisco dos Reis Campos. Em seguida, a senhora presidente
pediu à senhora secretária que fizesse a leitura dos projetos de lei número 8/2024, 9/2024, 10/2024, 11/2024, 12/2024, 13/2024 e 14/2024, de autoria da chefe do Poder Executivo. Em seguida, a presidente pediu que a secretária fizesse a leitura da emenda número 01/2024 ao projeto de resolução de número 02/2024. Em seguida, a senhora presidente pediu à senhora secretária que fizesse a leitura do parecer número 05/2024 ao projeto de resolução número 02/2024. Ato contínuo, os vereadores inscritos foram convidados para fazerem seus pronunciamentos na tribuna. A senhora presidente convidou o vereador Geraldo Paulo da Silva, que falou sobre o pedido de providência número 5/2024, de sua autoria, que trata sobre o telefone da unidade de saúde, que durante a semana a linha só funciona pelo WhatsApp e que tem lugares na zona rural que não conecta a internet para se comunicar via WhatsApp. Relata que está precária a situação e que os moradores não conseguem entrar em contato com o posto de saúde, que dentro da cidade é fácil o contato e que alguns munícipes procuram seus representantes e então ele vem pedir ao governo que a situação seja controlada o mais rápido possível. Falou também sobre o pedido de providência número 6/2024, que trata da questão dos motoristas, porque quando tem um deslocamento para ser feito e chega mais paciente, não tem como estar atendendo por falta de motorista. E ele espera que seja atendido esses pedidos. Dando continuidade, a presidente convidou o vereador Alexandre Ofrásio de Jesus, que falou sobre o projeto Aluno Nota 10 e sua nova data. E também falou sobre a emenda no valor de R$100 mil para a escola, que foi conseguida através de solicitação do vereador José Lafayette Teixeira Godinho. A senhora presidente deu continuidade à reunião, colocando a emenda número 1/2024 ao projeto de resolução número 2/2024 em discussão e, em seguida, em votação, restando aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. Em seguida, colocou em discussão a votação o projeto de resolução 02/2024, que foi aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. E com emenda. Em andamento da reunião, a senhora presidente anunciou que seriam votados os 4 projetos, os 4 pedidos de providência de número 5/2024, 6/2024, 7/2024 e 8/2024, que foram votados e aprovados por 7 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. Em seguida, a senhora presidente encerrou a reunião e, para constar, mandou lavrar em ata, que será lida e discutida, e, se aprovada, será assinada. Vargem Alegre, 15 de março de 2024. Coloca em discussão a referida ata. Não havendo quem queira manifestar, declaro aprovada a referida ata. Reunião extraordinária do dia 15 de março de 2024. Com a palavra, a senhora secretária. Ata de reunião extraordinária, 15 de março de 2024, presidente Elisângela Macedo Delfino Campos, secretária Marlise Almeida da Silveira. Aos 15 de março do ano de 2024, no plenário da Câmara Municipal de Vargem Alegre, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Vargem Alegre, procedeu-se a chamada nominal dos vereadores. Verificou-se no livro próprio a presença dos vereadores, a saber: Alexandre Ofrásio de Jesus, Kleber dos Reis Franco, Francisco dos Reis Campos, Geraldo Paulo da Silva, Joaquim Ovídio de Souza, José Lafayette Teixeira Godinho, Elisângela Macedo Delfino Campos, Marlise Almeida da Silveira. Falta justificada do vereador Hélio Luiz Alves. Constatando a existência de quórum legal, a presidente declara aberta a reunião. Ato contínuo. Iniciou o expediente do dia, horário destinado ao pequeno expediente. Oradores inscritos, nada consta. A presidente deu continuidade à reunião, colocando a emenda número 01/2024 ao projeto de resolução número 02/2024 em votação, que foi aprovada por 7 votos favoráveis em segundo turno, e também o projeto de resolução 02/2024, aprovado por 7 votos favoráveis, com a emenda em segundo turno. Em andamento à reunião, a senhora presidente anunciou que seriam votados os 4 pedidos de providência, de número 5/2024 e 6/2024, e os pedidos de providência 7/2024 e 8/2024, que foram votados e aprovados por 7 votos favoráveis. Em seguida, a presidente
Encerrou a reunião e, para constar, mandou lavrar em ata que será lida e discutida e, se aprovada, será assinada. Vargem Alegre, 15 de março de 2024. Coloco a ata em discussão. Não havendo qualquer impugnação, declaro aprovada a referida ata. Leitura das correspondências e comunicações. Nada consta. Apresentação de proposições. Projeto de lei número 16 de 2024, de autoria do vereador Francisco Reis Campos. Com a palavra, a senhora secretária. Projeto de lei número 16/2024 dispõe sobre a construção de câmara fria para armazenamento de osso no município de Vargem Alegre, Minas Gerais. Emenda número 02 de 2024 ao projeto de resolução número 02 de 2024. Com a palavra, a senhora secretária. Emenda 02 ao projeto de lei número 12/2024. Redijam-se assim o artigo 5º do projeto de lei número 12/2024, mantendo os parágrafos e incisos em sua integralidade. A União Comunitária do Córrego do Retiro deverá prestar contas da subvenção social repassada pelo município de Vargem Alegre, celebrar convênio com a referida entidade. Esta emenda entra em vigor na data da sua publicação. Vargem Alegre, 5 de abril de 2024. José Lafayette Teixeira Godinho, relator. Geraldo Paulo da Silva, presidente. Francisco dos Reis Campos, vice-presidente. Emenda número 3 de 2024 ao projeto de lei número 11 de 2024. Com a palavra, a senhora secretária. Emenda 03 ao projeto de lei número 11/2024. Artigo 1º. Redijam-se assim o anexo 1º, plano de trabalho, mantendo parágrafos e incisos em sua integralidade. Anexo 1º, plano de trabalho. O presente termo de trabalho é parte integrante do termo do convênio celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde do município de Vargem Alegre e o Hospital Irmã Denise, Fundação Educacional de Caratinga, inscrita no CNPJ sob o número 19-325-547-0001-95, com sede na Rua Niterói, sem número, bairro das Graças, Caratinga, Minas Gerais. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data da sua publicação. Vargem Alegre, 5 de abril de 2024. José Lafayette Teixeira Godinho, relator. Geraldo Paulo da Silva, presidente. Francisco dos Reis Campos, vice-presidente. Pedido de providência número 09 e 10 de 2024, de autoria do vereador Joaquim Ovidio de Souza. Com a palavra, a senhora secretária. Pedido de providência número 9/2024. O signatário da presente, na forma regimental, ouvido o plenário, vem, através desta casa, pedir que seja feito patrulhamento no córrego Boa Vista, com início no Senhor Luiz e término no Morro Palmerindo. Justificativa. Tal medida se impõe em razão de que a estrada é muito movimentada e se encontra em más condições de uso, tanto para pedestre como também para veículos, sendo necessária a melhor manutenção da estrada. Atendendo Vossa Excelência a súplica deste edil que esta subscreve, estará atendendo de um modo geral todo o município de Vargem Alegre. Vargem Alegre, 5 de abril de 2024, Alexandre Ofrásio de Jesus, vereador. Pedido de providência número 10/2024. Signatário da presente, na forma regimental, ouvido o plenário, vem, através desta casa, pedir que sejam arrumados os refletores do campo do bairro Antônio Quirino. Justificativa. Tal medida se impõe em razão de que está faltando alguns refletores que estão queimados, bem como alguns até o momento posicionados de maneira equivocada, sendo necessária a manutenção dos mesmos para melhor atender aos usuários do campo do bairro Antônio Quirino. Atendendo Vossa Excelência a súplica deste edil que essa subscreve, estará atendendo de um modo geral todo o município de Vargem Alegre. Vargem Alegre, 5 de abril de 2024, Joaquim Ovidio de Souza, vereador. Projeto de lei número 15 de 2024, de autoria da chefe do Poder Executivo. Com a palavra, a senhora secretária.
Projeto de Lei Municipal número 15, de 25 de março de 2024. Dispõe sobre medidas de ajuizamento racional e eficiente de execuções fiscais e dá outras providências. Leitura de pareceres. Parecer número 06 de 2024. Com a palavra a senhora secretária. Parecer número 6/2024. Parecer ao projeto de lei número 10/2024, que dispõe sobre autorização para abrir crédito especial e contém outras providências. Preliminarmente, trata-se de matéria de competência da Câmara Municipal, tendo em vista ser assunto de interesse local. Desse modo, preenchidos os pressupostos formais e materiais, passemos ao exame do mérito. No mérito, verifica-se que o presente projeto de lei visa abrir crédito especial no montante de R$ 225 mil e atualizar as leis municipais número 604/2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025, e 655/2023, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024, e 671/2023, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2024 e dá outras providências. Nesse quadro, entendem os membros desta comissão que se faz necessário a adequação do serviço dentro da esfera municipal, visto que, inclusive, a implantação do serviço é obrigação legal. Nesse sentido, os membros decidiram pela aprovação integral da redação original do projeto de lei. Vargem Alegre, 5 de abril de 2024. José Lafaiete Teixeira Godinho, relator. Geraldo Paulo da Silva, presidente. Francisco dos Reis Campos, vice-presidente. Parecer número 7 de 2024. Com a palavra a senhora secretária. Parecer ao projeto de lei número 11/2024, que autoriza o município de Vargem Alegre a celebrar convênio com o Hospital Irmã Denise, FUNEC Cazu, e dá outras providências. Preliminarmente, trata-se de matéria de competência da Câmara Municipal, tendo em vista ser assunto de interesse local. Desse modo, preenchidos os pressupostos formais e materiais, passemos ao exame do mérito. No mérito, em síntese, a proposta normativa pretende estabelecer convênio com o Hospital Irmã Denise, FUNEC Cazu. Vislumbra-se que foram contempladas as exigências legais. Verifica-se ainda a compatibilidade vertical e horizontal do texto normativo com os programas de políticas públicas municipais, a execução orçamentária e as finanças públicas, sendo, assim, o voto favorável à aprovação do presente projeto de lei. Conclusão. Por todo o exposto, após a análise desta comissão, verificou-se que o projeto de lei está em condição de ser apreciado pelo douto plenário desta Casa Legislativa, sendo que os membros decidiram pela aprovação da proposição. Vargem Alegre, 5 de abril de 2024. José Lafaiete Teixeira Godinho, relator. Geraldo Paulo da Silva, presidente. Francisco dos Reis Campos, vice-presidente. Parecer número 8 de 2024. Com a palavra a senhora secretária. Parecer ao projeto de lei número 12/2024, que autoriza o município de Vargem Alegre a conceder subvenção social à entidade denominada Associação dos Produtores Rurais, Agricultores Familiares e Pecuaristas Familiares no município de Vargem Alegre. Preliminarmente, trata-se de matéria da competência da Câmara Municipal, tendo em vista ser assunto de interesse local. Desse modo, preenchidos os pressupostos formais e materiais, passemos ao exame do mérito. No mérito, em síntese, a proposta normativa pretende dar autorização ao Poder Executivo para realizar subvenção de valor R$ 6 mil e dar outras providências. Os recursos utilizados para o pagamento das despesas de custeio, manutenção e prestação de serviços será realizado de acordo com as disponibilidades financeiras do município. Vislumbra-se que foram contempladas as exigências legais. Verifica-se ainda a compatibilidade vertical e horizontal do texto normativo com os programas de políticas públicas municipais, a execução orçamentária e as finanças públicas, sendo assim o voto favorável à aprovação do presente projeto de lei. Conclusão, por todo o exposto, após a análise dessa comissão, verificou-se que o projeto de lei está em condições de ser apreciado pelo douto plenário desta Casa Legislativa, sendo que os membros decidiram pela aprovação da proposição. Parecer número 9 de 2024. Com a palavra a senhora secretária.
Parecer ao projeto de lei número 14/2024, que autoriza o município de Vargem Alegre a firmar convênio com a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, para subsidiar a realização de estágio curricular de alunos do curso de Medicina. Preliminarmente, trata-se de matéria de competência da Câmara Municipal, tendo em vista ser assunto de interesse local. Desse modo, preenchidos os pressupostos formais e materiais, passemos ao exame do mérito. No mérito, em síntese, a proposta normativa pretende estabelecer convênio com a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, para subsidiar a realização de estágio curricular de alunos do curso de Medicina. Dito isto, dentro da realidade da lei, a mesma se demonstra constitucional e preenche todos os requisitos para que seja devidamente aprovada como se encontra. Assim, os membros dessa comissão opinam favoravelmente à aprovação do projeto de lei. Conclusão. Por todo o exposto, após a análise desta comissão, verificou-se que o projeto de lei está em condições de ser apreciado pelo douto plenário desta Casa Legislativa, sendo que os membros decidiram pela aprovação da proposição. Vargem Alegre, 5 de abril de 2024. Parecer número 10 de 2024, com a palavra a senhora secretária. Parecer ao projeto de lei número 13/2024, que tem como objetivo criar o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal e de Produtos de Origem Vegetal do município de Vargem Alegre. Preliminarmente, trata-se da matéria de competência da Câmara Municipal, tendo em vista ser assunto de interesse local. Desse modo, preenchidos os pressupostos formais e materiais, passemos ao exame do mérito. No mérito, em síntese, a proposta normativa pretende fiscalizar, sobre o ponto de vista industrial e sanitário, todos os produtos de origem animal, comestível e não comestível, sejam ou não adicionados de produtos vegetais, preparados, transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados e em trânsito no município de Vargem Alegre. Insta a salientar que o Serviço de Inspeção Municipal de que trata esta lei será coordenada e realizada sob a responsabilidade técnica de um médico veterinário. Será dado conhecimento público dos produtos e dos estabelecimentos que incorrem em adulteração ou falsificação comprovadas em processo com decisão definitiva no âmbito administrativo. Fica o Poder Executivo autorizado a ceder servidores públicos para compor a equipe de inspeção sanitária do Sindoce. Dito isto, dentro da realidade da lei, a mesma se demonstra constitucional e preenche todos os requisitos para que seja devidamente aprovada como se encontra. Assim, os membros dessa comissão opinam favoravelmente à aprovação do projeto de lei. Conclusão. Por todo o exposto, após a análise desta comissão, verificou-se que o projeto de lei está em condições de ser apreciado pelo douto plenário desta Casa Legislativa, sendo que os membros decidiram pela aprovação da proposição. Vargem Alegre, 5 de abril de 2024, José Lafayette Teixeira Godinho, relator, Geraldo Paulo da Silva, presidente, Francisco dos Reis Campos, vice-presidente. Oradores inscritos. Convido o vereador José Lafayette Teixeira Godinho para que faça uso da palavra. Em nome dessa Casa de Leis, boa noite a todos aqui presentes. Quem esteja nos ouvindo pelos meios de uma aqui na fala sobre o informativo. É sobre isso que a gente vem esclarecer para as pessoas que estão aqui nos ouvindo e demais.
recurso entre a minha pessoa e mais legisladores que conseguiu por baixa regra não vem em conta do vereador, vem direto no executivo, no caixa do executivo. E aí, o executivo tem pleno poder de execuções do recurso. Nenhum vereador beneficiado com esse recurso, que vem através do pedido de emenda parlamentar, via ministério, para todos. Fazer aqui uma conclusão. Curso que a gente conseguiu no ano de 2023, que foram mais de 2 milhões de reais. Eu agradeço ao deputado federal Padre João, deputado federal Patrus Ananias, secretário nacional de assistência social André Quintão e deputado estadual Leleco Pimentel. Foram eles os responsáveis entre esse entendimento de parceria, colocar esses recursos para o nosso município. Desses mais de 2 milhões, mais de 1 milhão pago e uma boa parte já executado. O que cabe nós aqui, legisladores, é acompanhar os trabalhos, legislar e fiscalizar. Como se diz, o dever de cada um que compõe aqui essa casa. E entre os projetos que estão aqui em votação, são projetos muito importantes, do projeto de 8 ao 14. Mas eu quero destacar um aqui, o projeto 11, que é o projeto aí do convênio com o Casu. E chegou muito atrasado a essa casa. Nós temos aí um contrato vencido com o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora no ano de 2022. E em 2023, mesmo com o contrato vencido, o hospital atendeu essa cidade até um período de 3, 4 meses, não negando os atendimentos. O contrato não ser renovado, acabou rompendo com o município. E daí para cá não houve mais nenhum outro hospital de portas abertas próximo aqui dessa cidade a ser atendido, a não ser o Hospital Márcio Cunha, através do consórcio de Ipatinga, que estava atendendo essa cidade. Isso gerou um acúmulo de cirurgia e outros atendimentos médicos muito graves para a população do Vargem Alegre. Então, eu parabenizo aí o Executivo por estar aí enviando esse projeto. Essa casa recebeu de braços abertos. Nós, como membros de comissão, damos a relatoria favorável, não só nesse projeto, como nos demais que eu digo aqui, são projetos importantes. Mas o projeto 11 era para ter chegado a essa casa o ano passado. Eu digo que houve falha, reunimos aqui com os demais membros, com o Executivo, falou que ia renovar o contrato com o nosso Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, e isso acabou não acontecendo. Então, vamos trabalhar melhor. Executivo, na parte legislativa, eu sempre tive a fala aqui e deixei bem claro. Essa casa é parceira do Executivo. Se alguma coisa não está andando nessa cidade, não nos culpamos. Culpa a si próprio. Porque aqui nós sempre estamos à disposição do Executivo. Os projetos chegaram aqui, não foram engavetados. Dentro do diálogo dos demais aqui, os projetos andou dentro dos termos da pauta e sendo aprovado. O mais obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Convido o vereador Joaquim Ovidio de Souza para que faça uso da palavra. Presidente, vice-presidente, os demais vereadores, nossos visitantes aí, seja bem-vindo nessa casa.
os nossos jurídicos. Hoje eu vim aqui para fazer um pedido à prefeita sobre o esporte. Domingo, o presidente do Servale me ligou lá em casa e falou: Joaquim, nós não temos ônibus hoje para ir para o jogo lá para ir no jogo hoje. E aí, como é que vão ficar nessa história aí? Eu falei assim: não tem um ônibus, a prefeita não arrumou o ônibus. Um ônibus que passou por essa casa aqui, foi votado e aprovado, que é o ônibus para o esporte. A prefeita deveria de deixar esse ônibus todo sábado, todo domingo para o esporte. Não é desviar aí de função, não. E aí acabei falando com eles: não tem um ônibus, não, vocês não vão ficar sem o ônibus para ir no Pingo d'Água, não. Pô, também, faz o seguinte, vai no Neubim e agenda um ônibus lá que eu vou pagar. Paguei R$1.000 por esse ônibus para fazer esse trajeto aí do esporte. E eu acho sem necessidade, porque esse ônibus foi passado aqui, foi aprovado. E eu creio que ela deve dar valor mais ao esporte. O esporte da nossa cidade está crescendo. Eu toda a vida fui do esporte, nunca fiquei fora do esporte. Então, por isso que eu ajudo. Eu não estou aqui falando que eu paguei o ônibus por grandeza, de jeito nenhum. É porque não tem necessidade do vereador pagar, sendo que tem um ônibus aqui para o esporte. E quero parabenizar também o Graube, o Rato, que está fazendo um grande trabalho lá no Servale. O Preto também, que está fazendo um grande trabalho na escolinha, eu faço parte lá também. Então, eu espero que seja resolvido isso aí, porque não pode ficar assim. Vereador não vai ficar bancando, não. Isso é uma coisa, não tem explicação para isso. Então, eu peço à prefeita, por favor, deixe esse ônibus ao sábado e domingo para o esporte. Uma boa noite a todos. Os reis Campos para que faça uso da palavra. Esse projeto de lei número 16 de uma Câmara Fria para a destinação das carcaças de ossos de açougue do supermercado, para evitar aí contaminação do solo. As pessoas que chegam aí, você pode ver na cidade de Vargem Alegre, pessoas jogam ossos, jogam carcaças de animais inadequadamente, e tem um lugar para estar colocando esses tipos de resíduos, esses tipos de coisas, você está entendendo? E um comerciante, pouco tempo de nossa cidade, foi notificado e multado. Uma pessoa que era para ser ajudado, uma pessoa que dá emprego, gera lucro na nossa cidade, foi multado, entendeu? Em vez de estar ajudando, está prejudicando as pessoas que geram emprego, dão emprego na nossa cidade aí, e faz um grande papel aí, dando emprego, ajudando os outros. Desde ajudar, nós apreciamos esse projeto com muito aí, os vereadores com muito carinho aí, dá uma olhada aí para ajudar o povo, tá? Vai ajudar os açougueiros, vai ajudar os donos do supermercado para estar tendo destino a esses tipos de restos de animais, para não jogar no meio ambiente, para não jogar na água, no rio, para não contaminar o solo. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Convido a vereadora Marlise Almeida da Silveira para que faça uso da palavra. Cumprimento, através da presidente Elisângela, cumprimento a todos os colegas vereadores e quem nos assiste. Quero lembrar aqui que o dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo e que Vargem Alegre tem a lei municipal, que foi de minha autoria, a lei número 633 de 2022, que institui o Dia Municipal de Conscientização sobre o Autismo no calendário oficial de datas e eventos. E esse ano, em função do empenho da psicóloga Joyce e também da coordenadora Vanessa Lopes, a gente conseguiu realizar dois momentos
de conscientização e de lembrança dessa data aqui no município. Primeiro, uma roda de conversa que aconteceu aqui na Câmara com os profissionais de saúde e familiares, falando sobre essa questão do cuidado e como agir em algumas situações, com foco no comportamento. E 2 dias depois, as crianças e familiares tiveram uma manhã de lazer que foi muito produtiva, foi muito legal e as crianças gostaram muito. Quem não pôde ir, a criança que estava com um compromisso já agendado para atendimento na clínica, não pôde participar e ficou muito triste porque não conseguiu. Então, assim, é um momento que a gente percebe que Vargem Alegre começa a ter um olhar de conscientização para o transtorno do espectro autista. Embora esse ainda seja um assunto muito complicado para ser tratado pelas famílias, pela população e até mesmo por alguns profissionais, porque a gente ouve ainda que é mania de criança, tem que tomar um couro, é criança pirracenta, e não entende que essa é uma condição que as pessoas ditas típicas, de neurodesenvolvimento típico, elas têm que compreender e se adaptar. O Brasil ainda está caminhando em passos lentos nas pesquisas. Os dados que nós temos, eles são dos Estados Unidos, mas que é uma representação da amostra mundial. Então, uma a cada 36 crianças de até 8 anos é diagnosticada como autista dentro do transtorno do espectro autista. Então, a gente tem um subdiagnóstico aqui na nossa cidade. Nós temos 30 crianças, em torno de 30 crianças, não chega a 30, que tem um diagnóstico. Por que isso é importante? Para poder fazer o acompanhamento e o desenvolvimento mais preciso para essa criança. Tempos atrás, uma criança que fosse diagnosticada com um transtorno, ela era considerada um deficiente mental, era levada para manicômio, e a gente viu diversas histórias muito terríveis. E nós precisamos reverter esse quadro. Uma criança que tem transtorno do espectro autista, que ela está dentro do espectro, ela tem um neurodesenvolvimento diferente das outras, mas ela é plenamente possível de se desenvolver, de desenvolver suas habilidades, e muitos trabalham com a superdotação, altas habilidades artísticas, matemáticas, científicas, e a gente vê aí grandes personalidades no mundo atual que conseguiram um diagnóstico tardio, e isso serviu para quê? Para elas se entenderem. Então, a gente precisa, como legislador, como familiares, como pais, mães, tios, avós, nós precisamos levar esse assunto para a discussão e trazer os holofotes para essa situação. Eu quero falar também sobre uma manifestação que foi organizada pela FAENG e os sindicatos dos produtores rurais para o dia 18 de março, da qual participei junto com alguns produtores de leite daqui da cidade, e o vereador também participou. Manifestação Minas Grita pelo Leite, tratando da situação do preço do leite para o produtor, que está chegando a ponto de ficar inviável a produção, porque o governo federal está, desde 2022, precisou iniciar a importação do leite, fez um acordo com a Argentina e Uruguai, e a quantidade de leite importada desses países, ela ficou absurdamente enorme e chegou a tornar, em algumas situações, inviável a produção aqui no Brasil. E tem muitos produtores aí, a gente conhece, a gente sabe que está ficando muito difícil fazer essa produção, porque o preço está impraticável, às vezes está pagando para trabalhar. E o que chama a atenção é que o Brasil é o 5º maior produtor de leite do planeta. A Argentina, o 12º, e o Uruguai, o 38º. A Argentina produz 11 bilhões de litros de leite por mês, enquanto o Brasil, 35 bilhões por ano, 35 bilhões de litros. E o que traz essa diferença para um país que é o 5º maior produtor ficar importando? Esse foi o grande questionamento. E como é que esses países, Argentina e Uruguai, conseguiam produzir um leite tão mais barato que o nosso, sendo que a nossa produção é tão maior?
A Argentina tem cerca de 10 mil fazendas que produzem esse leite e ele é subsidiado pelo governo, tanto a Argentina como o Uruguai. Recebem os subsídios, o leite deles fica mais barato porque o governo paga parte das despesas e os nossos produtores custeiam tudo, não tem subsídio. E ainda tem uma concorrência desleal, porque o custo é mais alto, está lidando com um leite subsidiado, e aí fica uma situação insustentável. Então, logo após essa manifestação que reuniu cerca de mais de 7 mil produtores e produtoras do estado inteiro, o governador já anunciou uma medida que os laticínios que importarem leite em pó, principalmente desses países, e deixar de lado a produção nacional, principalmente a mineira, eles perderiam o incentivo fiscal, que era em torno de 0%, eles pagariam 0%, agora eles, se continuasse a importação, seria 18%. O que isso significa? Cerca de 1 milhão de propriedades rurais produtoras de leite no país, elas estão sendo prejudicadas. E isso está, assim, não dá para a gente fechar os olhos para uma situação que é nacional, fechar os olhos porque isso está impactando diretamente aqui. Todo mundo conhece um produtor de leite que está passando por um aperto para poder custear a ração, custear o tratamento, custear todas as coisas e entregar o leite a um preço muito baixo. Então, é uma situação que a gente precisa estar atento e, havendo possibilidade, participar desses movimentos. Atrelado a isso, eu quero comentar sobre o projeto de lei número 13/2024, que a gente está aqui para apreciar em votação, que é o serviço de inspeção, criação do serviço de inspeção municipal, e o convênio com o Sindoce, que é o consórcio intermunicipal para o desenvolvimento sustentável do Médio Rio Doce. Na prática, o que isso vai significar? O preço do leite está muito baixo. Vou falar aqui de um exemplo que eu conheço muito, muito de perto. O preço do leite está muito baixo, todo produtor começa a produzir queijo. Chega uma hora que ele não tem onde vender o queijo, ele precisa levar para fora da cidade de Vargem Alegre. E aí, ele não tem como emitir nota fiscal, ele não tem um selo de inspeção municipal, ele corre um risco de ser parado numa blitz e perder toda a produção. Nós já vimos diversas notícias aí de produtores lá de Dom Cavate que perdeu uma produção inteira, uma carga inteira de linguiça. Dom Cavate é a cidade que produz muita linguiça. E aí a gente tem essa situação aqui em Vargem Alegre de irregularidade. Não por uma questão que quer ficar irregular, mas pela ausência do órgão de inspeção municipal. Então, esse projeto ele vai trazer um impacto direto para a vida do pequeno produtor de laticínios, de produtos de origem animal, como carne e outros. E isso vai trazer também um impacto para as finanças do município, porque uma vez que as questões, os produtos, eles estão regularizados, eles saem da informalidade, eles geram impostos e isso melhora o caixa do município, trazendo muito mais qualidade, trazendo muito mais para o município. Então, eu quero chamar a atenção para o projeto, que ele é de extrema importância. É um projeto muito denso, muito grande, com muitos artigos, mas que ele tem uma importância enorme para o município, que vai estar consorciado com mais pelo menos 30 cidades. Grande expediente. Discussão e votação dos projetos em pauta em regime de urgência. Votação da emenda número 02 de 2024 ao projeto de lei número 12 de 2024. Não havendo quem queira se manifestar, coloque em votação. Aquele que estiver de acordo deverá ficar sentado em sua cadeira. Oito votos favoráveis. Emenda aprovada. Votação do projeto de lei número 12 de 2024. Não havendo quem queira se manifestar, coloque em votação. Aquele que estiver de acordo deverá ficar sentado em sua cadeira.
8 votos favoráveis. Projeto de lei aprovado com emenda. Votação da emenda número 3 de 2024 do projeto de lei número 11 de 2024. Não havendo quem queira se manifestar, coloco em votação. Aquele que estiver de acordo deverá ficar sentado em sua cadeira. Oito votos favoráveis. Emenda aprovada. Votação do projeto de lei número 11 de 2024. Não havendo quem queira se manifestar, coloco em votação. Aquele que estiver de acordo deverá ficar sentado em seu lugar. 8 votos favoráveis. Projeto de lei aprovado com emenda. Votação do projeto de lei número 10 de 2024. Não havendo quem queira se manifestar, coloco em votação. Quem estiver de acordo deverá ficar sentado. 8 votos favoráveis. Projeto de lei aprovado. Votação do projeto de lei número 13 de 2024. Não havendo quem queira se manifestar, coloco em votação. Quem estiver de acordo deverá ficar sentado em sua cadeira. 8 votos favoráveis. Projeto de lei aprovado. Votação do projeto de lei número 14 de 2024. Não havendo quem queira se manifestar, coloco em votação. Aquele que estiver de acordo deverá ficar sentado em sua cadeira. 8 votos favoráveis. Projeto de lei aprovado. Discussão e votação das demais preposições. Votação do pedido de providência número 09 de 2024, de autoria do vereador Alexandre Eufrásio de Jesus. Não havendo quem queira se manifestar, coloco em votação. Quem estiver de acordo deverá ficar sentado. 8 votos favoráveis. Votação do pedido de providência número 10 de 2024, vereador Joaquim Ovidio de Souza. Não havendo quem queira se manifestar, coloco em votação. Aquele que estiver de acordo deverá ficar sentado. 8 votos favoráveis. Esclareço aos vereadores que a próxima reunião será realizada na próxima sexta-feira, dia 12 de abril. Uma boa noite e obrigada a todos.